Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, iniciando mais uma semana. Depois de mais uma derrota do Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, vamos falar muito sobre esse jogo, as declarações do Maurício Barbieri, técnico do Vasco, na coletiva de imprensa. Então peço para você logo de cara fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, por favor, tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Você se inscreve no canal, do lado do sininho, você aciona assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado através do YouTube. Deixa sempre o like nesse vídeo e compartilhe. Copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E antes, um recado muito importante. Você já conhece o canal Caça Zebra aqui no YouTube? Você que quer fazer, por exemplo, apostas esportivas, fazer bom dinheiro com isso, fazer um lucro legal, com profissionalismo e tranquilidade e boas dicas, vá no canal Caça Zebra aqui no YouTube. Na descrição desse vídeo tem um link, você clica lá, faz a inscrição, porque o Arley Lopes é um trader de 7 anos de experiência, sabe tudo de apostas esportivas em todas as plataformas e ele vai te ensinar de uma forma didática, tranquila e com dicas importantes para você fazer aquela graninha extra. Então se inscreva no canal Caça Zebra, que é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. Inclusive o Arley acertou todas da semana passada e traz mais uma dica para hoje. Você está vendo aí na tela que a dica é um duplo over 1.5 com odd de 1.89 e são dois jogos. Na Espanha, Real Betis e Raio Vallecano, e também em Portugal, Estoril e Arouca. Vai lá, faça essa aposta com essa dica trazida pelo Arley Lopes lá do canal Caça Zebra, que eu tenho certeza que você vai fazer uma graninha já nessas duas apostas. Dupla 1.5, ODD de 1.89, eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado com as dicas do canal Caça Zebra. E vamos começar falando sobre o jogo de ontem, em que o Vasco, jogando em São Januário diante do seu torcedor, não conseguiu bater a equipe do Santos. Pelo contrário, perdeu por 1-0. Você está vendo fotos da partida aí na tela. O Vasco começou com uma escalação meio alternativa por parte do técnico Maurício Barbieri, barrou jogadores como Rodrigo e Alex Teixeira, colocou no meio-campo Galarça e Barros, além do Jair, e lá na frente escalou Figueiredo ao lado de Gabriel Peck e Pedro Raul. O time até começou bem, mas não conseguiu transpor a barreira do time do Santos, e lá no contra-ataque o time do Santos acabou fazendo 1-0 com o jovem David, de 16 anos. O jogador foi lá e fez 1-0. O Vasco até tentou se arrumar, mas não conseguiu com as substituições e foi até o final tentar fazer o seu gol e não conseguiu. Teve um pênalti a seu favor que o árbitro não marcou em cima do Pedro Raul, mas isso já são águas passadas e o Vasco acaba sendo derrotado pelo Santos por 1-0. E com essa derrota, você está vendo a classificação na tela, o Vasco ocupando a 16ª colocação, uma posição à frente do Z4, com apenas 6 pontos em 6 jogos. E o próximo jogo será fora de casa no sábado contra a equipe do São Paulo. O técnico Maurício Barbieri, após o jogo, analisou assim a derrota do Vasco para a equipe do Santos. Olha, eu acho que o resultado, que é o fator principal que traz a insatisfação para o torcedor, a gente entende que foi um resultado ruim. Nós tínhamos outro desejo, enfim, eu acho que a gente produziu muito para ter outro resultado, mas a gente não conseguiu, essa é a verdade. Eu acho que até a gente tomar o gol, o Santos não tinha feito absolutamente nada. Depois que a gente toma o gol, a gente se perde um pouquinho, o Santos ainda não cria nada, mas a gente se perdeu um pouquinho, sentiu um pouco o peso do gol. E no segundo tempo, tirando um lance do David, que o Robson toma um cartão, mas que o Robson é puxado antes, eles também não fizeram mais nada. A gente ficou em cima, a gente criou oportunidades, a gente finalizou um número grande de vezes no gol, a bola correu em cima da linha do gol, o João Paulo fez defesas espetaculares, mas a gente não conseguiu buscar o gol. Eu acho que é isso. Não posso reprovar a minha equipe por aquilo que a gente produziu, pela maneira como a gente se comportou e atacou. Sem dúvida, o resultado que traz a satisfação para o torcedor é um resultado ruim, e é ruim para nós também. O sentimento é esse, de um resultado ruim. E toda vez que tem jogo do Vasco, no dia seguinte, uma análise exclusiva aqui para o Bom Dia Gigante dele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou dessa derrota do Vasco, mais uma no Campeonato Brasileiro, agora em casa para o Santos? Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Mais uma vez o torcedor do Vasco
saiu decepcionado de São Januário ontem à tarde. O Vasco enfrentou a equipe do Santos totalmente esfacelada, sem o seu trio de ataque titular, sem Soteldo, sem Marcos Leonardo, sem Mendonça, enfim, um Santos fragilizado, que precisou de um chute no gol para vencer a equipe do Vasco. Eu acho que isso deixa bem claro a nossa fragilidade ofensiva. Uma equipe que teve 23 finalizações, o goleiro João Paulo fez boas defesas, mas é muito pouco. Para a qualidade do Santos que o Vasco enfrentou ontem, o Vasco precisava jogar mais bola. E agora a zona de rebaixamento se aproxima cada vez mais. Agora, nada é por acaso. Nenhum torcedor do Vasco imaginava, no último jogo da Série B do ano passado contra o Ituano, que o Vasco, em maio, na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, estaria dependente de Rodrigo, Galarça, Barros, que ainda é muito novo, Figueiredo jogando de volante, Eric Marcos, que ainda é um jogador da base, enfim. Do meio para trás, o Vasco apresenta uma melhora significativa em relação aos últimos anos. Agora, do meio para frente, é uma equipe totalmente fragilizada e não tirando a culpa também do técnico Barbieri, com os critérios aí muito para ser questionado, o jogador entra num jogo, no outro não entra numa posição, depois sai daquela posição. Enfim, o Vasco aí que vai para 4 jogos agora fora de casa e só um milagre para voltar ileso e não estar na zona do rebaixamento. Um jogador do Vasco que teve até uma boa atuação nessa partida, mesmo com a derrota, foi o volante Jair, que começou ali como primeiro volante e depois, no segundo tempo, acabou avançando um pouco mais, tentou criar algumas oportunidades, mas mesmo assim o Vasco não conseguiu o gol de empate contra o Santos. E o Jair fala exatamente agora sobre essa derrota do Vasco no campeonato, mas já projetando o próximo confronto. A gente buscou a vitória a todo momento. Nenhum jogador desistiu. Acredito que a gente teve muita posse de bola, a gente teve chance. Por uma desatenção no primeiro tempo a gente tomou gol. Mas continuar trabalhando. Acredito que tem muito campeonato ainda pela frente. Claro que a gente tem que retomar as vitórias e é isso que a gente vai tentar buscar. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco vai à CBF por conta da arbitragem ontem da partida, muitas reclamações, principalmente um pênalti não marcado em cima do atacante Pedro Raul, e o Vasco vai à CBF fazer uma reclamação formal contra a arbitragem do jogo de ontem. E por falar nisso, no jogo de ontem teve a reestreia do telão, você tá vendo aí na tela, uma foto do novo telão de São Januário e também da estreia da bandeira em que a torcida arrasta, fez em homenagem a Roberto Dinamite, muito bacana, mas faltou a vitória para poder ficar ainda melhor essa bandeira e o novo telão de São Januário. E para finalizar, passar rapidamente pelos resultados da base nesse fim de semana. O time Sub-15 e o time Sub-17 pela Copa Rio das categorias enfrentaram a equipe do Bangu. O time Sub-15 venceu por 3-0 e o time Sub-17 venceu por 2-1. Já o time Sub-20 teve o clássico pela frente contra o Botafogo e venceu por 4-1, mantendo a invencibilidade e a liderança no campeonato estadual da categoria. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para finalizar, vamos trazer mais duas falas do técnico Maurício Barbieri. Primeiro, ele fala sobre a questão de São Januário, até porque o Vasco sempre teve o seu Caldeirão como aliado, mas nos últimos jogos não vem acontecendo. O Vasco perdeu não só ontem para o Santos, mas também perdeu para o Bahia, foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu o jogo, por exemplo, com o Atlético, que era amistoso em São Januário, ou seja, há muitos jogos o Vasco não vem jogando bem em São Januário. E o técnico Maurício Barbieri fala sobre essa pressão de jogar no seu estádio. Olha,
acho que está até escrito nos muros do estádio aí, né? São Januário, ambiente hostil, né? E o fato é que os resultados têm feito que talvez em alguns momentos da partida o ambiente está mais hostil a nós mesmos do que aos adversários. Agora, a gente só vai reverter isso com resultados positivos, a gente sabe disso. Então, é manter o nosso foco, a nossa concentração e o nosso trabalho naquilo que a gente pode fazer, que é tentar apresentar, buscar resultados positivos aqui dentro, e aí eu tenho certeza que o ambiente vai se voltar a ser a nosso favor. E na saída do jogo, o técnico Maurício Barbieri foi vaiado, xingado, hostilizado por grande parte da torcida que esteve ontem em São Januário. Muitos querendo até, inclusive, a sua saída do Vasco. E o treinador já começa a projetar, mesmo tendo essa semana toda, a possibilidade de mexer no seu time para o jogo contra o São Paulo no sábado no Morumbi. E ele relata exatamente isso, que há sim a possibilidade dele mudar não só jogadores, mas também o esquema para esse jogo contra o São Paulo. Não, sim, sem dúvida. Passa pela cabeça de qualquer treinador, passam muitas ideias e muitas possibilidades. E aí o tempo vai ensinando a gente que, apesar de todas as ideias e possibilidades, o que vai determinando é aquilo que o campo apresenta, né? Então, é entendendo quais são as respostas que o time vai dando em função das variações, entendendo aquilo que o adversário vai apresentar para a gente fazer as escolhas. Sem dúvida nenhuma, a presença do Alex com 3 muda a maneira de jogar em relação ao Figueiredo, e essa foi uma das ideias para hoje, né? E a gente pode atuar com os dois juntos sem problemas, como a gente fez no segundo tempo. Agora, é isso, a gente tem que... Eu sempre faço isso, eu vou chegar em casa e vou rever o jogo. Porque, por mais que eu tente ali ter a serenidade e a calma necessárias, eu estou envolvido emocionalmente com o jogo ali na beira do campo, e a minha visão é uma na beira, a visão depois no vídeo é outra. Então é isso, o papel agora é rever o jogo, rever quais foram, o que funcionou, o que não funcionou tão bem, o que eu posso explorar melhor, aquilo que eu posso potencializar e levar em consideração o São Paulo. Mas respondendo a sua pergunta, claro, sempre é uma possibilidade, sim. Esse, o técnico Maurício Barbieri. E você, torcedor, o que você achou dessa partida? O que você achou dessas declarações do técnico Maurício Barbieri? Eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é importante demais a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E mais uma vez agradecer você que chegou até aqui, está assistindo nossos vídeos, as nossas transmissões, o pós-jogo, o pré-jogo. Então eu quero demais contar mais uma vez com a sua audiência, e você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar, porque ajuda bastante você compartilhar os nossos links e avisar para todo mundo nas suas redes sociais que o canal Atenção Vascaínos já tem vídeo novo. É importante demais compartilhar os nossos conteúdos. E você pode seguir também a gente nas redes sociais, @avascaínos, e o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima. Depois você corre lá para assistir os nossos últimos vídeos no canal Ave Mais. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live às 7h30 da noite, ao vivo aqui no canal Atenção Vascaínos, e eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, tamo junto, até a próxima, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!